Meu nome é Elielton Alves, sou membro da Primeira Igreja Batista de Guapimirim e estamos hoje aqui para debruçarmos mais uma vez sobre a Palavra do Senhor, e o texto que nós vamos trabalhar encontra-se em Atos, né? Atos capítulo 4, somente o versículo 20, pequenininho. Diz assim o texto da Palavra do Senhor: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, para contextualizar aqui o que estava acontecendo, para a gente chegar propriamente nesse versículo, Pedro e João, eles tinham acabado de curar um coxo, né? Um homem que estava ali à porta do templo, já doente, coxo, há 40 anos, e pelo nome de Jesus eles curaram aquele homem. E aquilo ali chamou muita atenção, né, dos religiosos, né, dos judeus religiosos. E a palavra fala que esses dois homens, Pedro e João, eles foram presos, né, e no dia seguinte foram ser ouvidos, né, pelo Sinédrio, né? O Sinédrio era um conselho de judeus religiosos, né, os saduceus, fariseus principalmente, né, formado mais ou menos entre 70 e 71 componentes, e que tinha como função julgar as questões religiosas, né? Embora Israel estivesse ali sob o domínio romano, o Império Romano dava essa autonomia, né? Essa parcela de autonomia, e as questões religiosas eram julgadas pelos próprios judeus, em especial pelo Sinédrio. E aqueles homens ali no Sinédrio começaram a questioná-los o que tinha acontecido, que todos conheciam aquele homem. Aquele homem estava ali 40 anos na porta do templo, e todos passavam por ali, viam que aquele homem era coxo. E de repente ele é curado. E ali Pedro e João começam a falar de Jesus, né? Aquele mesmo que os religiosos judeus tinham crucificado, era aquele que tinha ressuscitado e era aquele que tinha curado aquele homem coxo. E aqueles homens do Sinédrio ali, eles entram em conselho, conversam, falam: não tem como negar o que a gente viu. O homem era coxo e agora ele anda. E eles decidem o seguinte: vamos falar para que esses dois homens não falem de Jesus. Eles vão ser liberados, né? Realmente não tem culpa neles, mas a ordem é que não falem de Jesus. E aí entra nesse texto que nós lemos. Eles falando: respondendo, porém, Pedro, o versículo anterior, né, o 19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto ou ouvido. Meus irmãos, ali, Pedro e João, eles entram numa encruzilhada, vamos dizer assim, num momento de definição. Ou eles ouvem o Sinédrio, a voz do homem, ou eles ouvem a voz de Deus e falam do ministério de Jesus. E ali, apesar de todas as, ameaças, todas as circunstâncias que viriam a eles de manterem firme, sobre a questão de falar de Jesus, eles falam com eles: entre ouvir a homens e ouvir a Deus, eu vou obedecer a Deus e vou falar de Jesus, custe o que custar, doa o que doer, tenha a consequência que tiver. E isso nos, passando para os nossos dias, nos fala também sobre as nossas vidas, Muitas vezes a gente cai nesse dilema também: agradar ao homem ou agradar a Deus. E às vezes é desconfortável, É desconfortável em certas situações deixar de agradar homens. Mas a Bíblia deixa bem claro a escolha que você deve fazer, que eu devo fazer todo dia. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que Jesus tem feito pelas nossas vidas. Aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que tem sido as nossas experiências com Cristo Jesus no decorrer de toda a nossa vida. Então, às vezes, você está num local que é difícil falar de Deus, é difícil falar de Jesus, mas Jesus, o Senhor, ele espera de nós que nós tenhamos uma postura de servo do Senhor, que tenhamos, uma palavra da parte do Senhor. E às vezes você vai ser mal visto, às vezes você vai ser isolado num cantinho,
Às vezes as pessoas não vão querer conversar com você. Ah, mas aquele ali não, aquele ali é crente, né? Pejorativamente falando, aquele ali é crente. Não, aquele ali não faz isso, não faz aquilo. Mas tem maior ganho servir a Deus do que ouvir a voz do homem. Se você tiver nesse dilema, se você tem que agradar a homem ou a Deus, escolha sempre Deus. Escolha sempre falar do Evangelho de Jesus. E que o Senhor possa te abençoar. Lembrando que nós somos testemunho de Cristo Jesus nessa terra. Né? Nós temos uma missão, né? Um id, de levar a palavra do Senhor em todos os lugares. E que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa as nossas vidas. Nos capacita, Senhor, para falar da Tua palavra onde estivermos. Nos dá sabedoria, Senhor, porque precisamos também saber o modo como falar, mas que possamos ter sempre a ousadia do Teu Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Capacita, sim, as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Forte abraço, irmãos.